Estamos de volta com mais um podcast e continuamos falando sobre as eleições de 2022. E nessa semana o Conte se pronunciou em plenário, né? E esse pronunciamento bateu mais de 1 milhão de visualizações no Facebook. Foi mais de 1 milhão de views, Conte. Você tem noção disso? Então, acho que 1 milhão de pessoas que assistiram, mais de 1 milhão de pessoas. Mas então vamos ao vídeo, para a gente até poder comentar, né? Porque o que eu falo, eu estou cobrando, só isso. Estou cobrando do presidente Lula, estou cobrando, né? Se ele está bem, é isso. Eu acho que mandar invadir casa de deputado, entendeu? Uns negócios bem loucos, né? Falar que é a favor do aborto, no outro dia falar que é contra. Xingar a Nise Yamaguchi, uma médica doutorada conhecida no Brasil e no mundo, né? Então, a pessoa não deve tá muito bem, né? Falando que menor tá roubando um celular e por causa disso ele é pego pela polícia e só porque tá roubando um celular para tomar uma cervejinha, umas coisas que eu não consigo entender. Mas vamos ao vídeo e a gente comenta. As coisas estão meio enroladas em termos políticos, né? O que será que está acontecendo com o ex-presidente Lula, né? Agora está ameaçando deputados que pensam contra eles, mandando sindicalista ir à casa dos deputados e cobrar da mulher do deputado, dos filhos dos deputados. Mas... Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu estou achando que o problema do Lula deve ser falta de cuidador, né? Precisa trocar a cuidadora do Lula. Todo dia ele fala uma coisa, depois ele desmente. Ou a dose do medicamento está errado. Certo? Sem ofensas a ninguém, mas é o fim do mundo, né? Ora, uma hora ele vai e fala, porque os menores vai roubar o celular para tomar uma cervejinha e a polícia vai lá e prende eles. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Aí ele vai xingar a médica que é conhecida no mundo inteiro, Yamaguchi, lá conhecida no mundo inteiro. Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. Mano, o Lula não tá certo da cabeça, eu não tô criticando ninguém, não estou falando. É importante um médico analisar o Lula, né? É importante. Ver o que está acontecendo com o candidato Lula. Aí ele vai resolver o problema da guerra na Ucrânia. Ele vai para um bar com o Putin, com o Biden, com o cara da Ucrânia, vários presidentes, e vai tomar uma cervejinha. Se não der certo na primeira cervejinha, ele vai tomar a segunda cervejinha com os caras. Na terceira, se não der certo, ele vai tomar todas as garrafas do bar, mas vai dar certo, acabou a guerra. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. E agora ontem ele saiu defendendo o aborto. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Hoje, não. Eu não falei isso, eu sou contra o aborto. Então, o que eu estou achando que a dose do medicamento do Lula está errada, né? Alguma coisa tem que se fazer. Porque o cara não pode falar uma coisa hoje, amanhã falar outra, ué.
E essa de ameaçar deputados, na verdade, tudo bem, pode ser uma forma, mas aí, tem gente que pode entender errado, né? Pode entender errado, falar, não, é para isso aí mesmo. Exemplo, a facada no Bolsonaro, né? Que até hoje muita gente acha que não existiu, e quase que ele morre. Um louco, né? Dizem que é louco, eu não acredito, do tal de Adélio, que a justiça achou que era louco. Louco, no meu tempo de polícia, era o que comia certas coisas e rasgava dinheiro, né? Agora, quem bola todo um esquema para esfaquear um candidato à presidência da República, para mim não é louco. Mas tudo bem, tem louco dessa maneira. Então, obviamente, tem que todo mundo ficar meio de orelha em pé, né? Agora, volto a dizer, eu acho que as doses do medicamento do Lula estão sendo aplicadas de forma errônea. O que leva a ele ter esses ataques, né? Esses rompantes, umas coisas do outro mundo, umas coisas que ele fala que não tem nexo nenhum. É isso. Eu queria colocar mais aqui ainda, né, durante esse discurso, porque a deputada Carla Zambelli ou outros deputados foram ao Supremo Tribunal Federal se queixando dessa ameaça, que Lula realmente ameaça de morte a gente, somos deputados, que pensamos contrário a ele. Nós solicitamos cautelarmente que ele mantenha a distância dos deputados, inclusive distância de 300 metros de qualquer parlamentar, das suas residências e da sede do Congresso Nacional. Com exceção de um ponto. Houve, por parte de alguns parlamentares, o pedido de que o Lula seja convocado para poder se explicar aqui, pessoalmente, no Congresso Nacional. Aí ele estaria, nessa exceção, ele poderia vir. Mas, caso contrário, manter distância de qualquer parlamentar de suas residências do Congresso Nacional. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar a mesma atitude, prendendo o Lula, como ele prendeu aquele deputado lá no Rio de Janeiro? Daniel Silveira. Será que ele vai tomar a mesma atitude? Porque a ameaça do Lula aí é clara, né? Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. 50 pessoas indo na casa da gente para cobrar da mulher, dos filhos, é um procedimento político? Ou está havendo algum problema de falta de remédio mesmo, ou a cuidadora do Lula? É pela idade, eu estou falando da idade mesmo, a idade. Me perdoe, mas é uma realidade. Depois de uma certa idade, as pessoas às vezes, né, ficam tendo problemas mentais. Começa a vacilar. Arrumando namorada, na verdade, falando que sexualmente ele está como se tivesse 20 anos. Outro dia eu desmenti isso na Assembleia. Agora, a minha pergunta é para quem quer ser presidente da República. Essas são colocações? Essas são as colocações de um presidente da República falando que Deus é petista? Eu, sinceramente, de vez em quando, eu fico imaginando que Deus é petista, porque, sabe, permitir que a Gleice, sabe, dirige o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente. Deus é petista, Augusto? Essa é uma ofensa gravíssima, né? Isso aí, se ele acreditasse em Deus, ele estaria se condenando. É um tremendo pecado mortal. Lula não tem a menor chance no dia do juízo final, né? Sobretudo, ele faz o possível para não ter. Porque agora ele chega a Deus pelo caminho da Gleice. Aí não dá, né? Peraí. Tá faltando algum medicamento ou não? É o que eu estou perguntando. Ou se ele está falando isso mesmo, ele está cometendo um monte de crime aí, né? E que Alexandre de Moraes
deveria então tomar atitude também com relação ao candidato a presidente da República. Mas fica aí para você, para o povo ver. Espalha para os teus amigos aí. Né? Espalha para os teus amigos. Se é isso um procedimento correto, se é certo, o camarada fala isso, que mulheres ricas, madames, vão fazer aborto em Berlim. Eu, pelo menos, não conheço uma mulher que foi para Berlim fazer aborto, né? Eu não conheço, mas ele que falou. Ele que falou. E ainda fala o seguinte, que se eu não quero ter um filho, eu não quero ter um filho, que eu mato o filho. Foi ele que falou, não fui eu. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Ele fala que mata o filho. A colocação é simples. Quem não quer ter filho, se eu não quero ter um filho, eu não vou ter filho. E você não tendo filho, você tem que, obviamente, cometer um aborto, que é crime. O aborto no Brasil é crime. Só não é crime quando há o caso da mulher ser estuprada, violentada. Aí não é crime. Fora isso, é crime. Então ele comete uma série de delitos. Né? Pelo amor de Nossa Aparecida, quer dizer, o negócio não tá bom, senhor Marcos. Eu acho isso. São diversos fatores aí, Conte, que ele vem falando e parece que não fala com propriedade, né? Ou fala com propriedade e tá te dando um tiro no pé. Não, eu não sei se você tá dando um tiro no pé, isso é problema meu. Eu fiz uma colocação até que você tem adélios na vida por aí. Certo? Você tem um monte de adélio na vida por aí. Que pode chegar na casa... Que foi lá, atacou o Bolsonaro e deu uma facada no cara, no candidato a presidente da República. Entendeu? Então a minha pergunta é essa. Eles se colocam como vítimas e ao mesmo tempo agridem e mandam agredir? Toda hora ele vem falar em movimento sem terra, voltar ao movimento sem terra, fazer um ministério do movimento sem terra. Pô, peraí. Ou ele está desesperado com a campanha, ou ele está desesperado. Ou essas pesquisas não são as pesquisas. Até falava há pouco tempo atrás, aí, numa reunião com alguns evangélicos, né, que são deputados. A pesquisa diz que os evangélicos votam mais no Lula do que no Bolsonaro. Hã? O evangélico vota... Eu falei até os caras também não acreditam, né? A pesquisa dá mais votos do evangélico do que do Lula. Do Lula do que do Bolsonaro. Será que é justo isso aí? Será que é coerente uma pesquisa dessa? Né? E com tudo que ele fala, com as invasões que aconteceram no sul da igreja. O pessoal que está reclamando. Invadiram a igreja, o PT, vereador do PT invadiu a igreja. Ele não falou nada. Defenderam ainda. Defenderam a invasão durante uma missa. Durante uma missa. Vejo aí manifestações de esquerdistas aí pegando o crucifixo, mulheres, o crucifixo de Jesus Cristo, usando de forma indecente, colocando... Nem vou falar aqui, né? Pelo amor de Deus, é isso aí que vocês querem? E vocês acreditam que o evangélico, o cristão, realmente apoia tudo isso? Vocês estão brincando, né? Fazendo uma análise, eu acho que é mais desespero. É desespero, tá dando tiro para todo lado. Eu acho que é um pouco de idade, Major. Eu acho que a idade já se conhece. Não é que nós não somos muito novos também, então é por isso que a gente pode falar, né?
Tem aqueles remedinhos que toma sempre, né, Major Luiz Carlos? Sim, sim. Às vezes a cuidadora esquece. Então, eu estou dando um conselho. Vamos trocar de cuidadora. Vamos trocar de cuidadora. Porque a cuidadora, se dá no remédio errado, ele fala, vamos lá, pega 50, 60 aí e dá culto, vamos lá na... Pô, peraí. Aí, pode meter bala neles também, se eles forem? A minha pergunta. Pode? É legítima defesa? Como que é? Porque ninguém é bobo também, né? E achar que ele é um bobão também não é. Achar que ele é um bobão, ele também não é um bobão. E é um cara que tem liderança que eu conheço, o Lula, desde 1978, quando eu era um jovem tenente da rota. E ele já era bem mais velho que eu. Mas ele já conduzia os sindicalistas. Tem foto dele na época. Ele já conduzia. A primeira vez que eu ouvi foi de frente à Volkswagen, que eu estava lá com o meu pelotão de rota, para impedir piquetes, para aquele trabalhador da Volkswagen que quisesse trabalhar pudesse entrar em 1978. E chegou ele lá com essa voz que ele tem arranhada, né, meu? Ô, tenente, eu falei com o governador, que era o Abelo Sodré na época, se não me falha a memória, e o governador falou que não ia vir polícia aqui. Eu falei, bom, então você volta lá e fala que eles me mandaram pra cá, quem quiser trabalhar vai trabalhar, quem não quiser não trabalha, né? Foi a primeira vez que eu vi o Lula. E aí foi pau pra tudo lá depois, né? Eles jogavam pedra na gente, jogavam molotov, jogavam miguelito que furava os pneus das viaturas, jogavam bolinha de gude que derrubava os cavalos da cavalaria 40 dias e 40 noites, não é verdade? E agora vem o Lula, e já pregava, vamos quebrar, vamos fazer. E agora ele vem pregar que vai invadir casa de deputado. O senhor Lula, filho do deputado, o que filho do deputado tem com isso? O que o filho, a mulher deputada tem com as decisões dele? Então, a gente fica meio nervoso. E fica aí pro povo de São Paulo, do Brasil, né, que vai votar, que vai escolher, pensa bem, não é verdade? O Geraldo Alckmin, esse é vivo, né? Geraldo Alckmin é vivo. Geraldo Alckmin foi deputado estadual, como dizia alguns deputados, sentava lá no fundão da Assembleia, nunca falou nada. Até que o Covas precisava de um vice, nada com uma pessoa que não fala nada, um bom médico, né, jeitinho assim, e pegou o Alckmin. E Alckmin morreu Covas e o Alckmin virou governador. Né? Será que o Alckmin está pensando a mesma coisa? Também não é sempre assim, não é assim não. Não dá para aguentar, viu, Marcos? Vai me perdoar, você, Luiz, até cortei, mas é um negócio que não dá para engolir. Isso é crime, meu. Eu só queria concluir o seguinte. Primeiro, que ele está dando tiro para todo lado. Segundo, ele está fazendo apologia ao Luiz, crime. Como é que alguém pode dar tiro para todo lado se a Datafolha, Ibope, ex-Ibope, sei lá o quê, dão ele como ganhou já no primeiro turno, já ganhou as eleições, já está criando o ministério. Mas isso aí faz parte... Até do índio ele está criando o ministério. Isso aí faz parte também do sistema ideológico do partido dele, que na realidade o senhor sabe que a eleição se ganha no dia. Segundo, o que ele está fazendo é apologia. Apologia em cima do aborto. O aborto tem previsão do aborto no artigo 121 do Código Penal, de que é crime, continua sendo crime. Segundo, essa ameaça feita aos deputados de reunir grupo de pessoas para ir é crime também. De repente, a idade também pode influir nisso aí, mas eu acho que como ele está pretendendo um cargo como presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal, que ele já tomou algumas atitudes anteriormente, deveria pedir um exame de sanidade mental dele. O Supremo Tribunal Federal? Houve uma reunião, acho que foi nos Estados Unidos, Boston, sei lá o quê, onde estava a deputada Tabata do Amaral, né? Com o tal de Lehmann, um industrial que apoia e junto com dois ministros, se não me fala, o Barroso, e o ministro Barroso chega a comentar que o Bolsonaro é inimigo. Eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro.
Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. Segundo Luiz Roberto Barroso, é preciso mudar essa percepção de que eles já perderam. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Eu até cobrei dessa semana da deputada Janaína Pascoal, que é pré-candidata a senadora, professora de Direito da USP, se pode fazer isso aí. Ontem, inclusive, vendo um vídeo também, eu só pego a Vossa Excelência, que é candidata ao Senado, acho que é uma deputada de São Paulo, Tabata do Amaral, do PDT, numa reunião, uma pesquisa, sei lá o quê, que eles estavam lá, e estavam os ministros junto do Supremo lá, o Barroso, e ela falou, desse jeito o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Aí o ministro fala, olha, você não pode falar isso, que você está valorizando o inimigo. E eu pergunto a Vossa Excelência, que é professor de Direito, quando o senador chama o Bolsonaro de inimigo, e ele vai para o Tribunal Superior Eleitoral para decidir a eleição, é possível isso? Porque às vezes eu fui julgado um monte de vezes. Não por corrupção, por tiroteio com bandido. Tiroteio com bandido, um monte de vezes. E se o cara é amigo, e se o juiz for amigo da gente, ou se pronunciou favorável à polícia, ele se considera suspeito, ele não vai ser julgado. Eu tive um caso até que eu fui julgado pelo Supremo como deputado, alguns casos, né? Nas minhas ocorrências de rota, de tiroteio com bandido. Né? Tiroteios até num caso que um camarada baleou um investigador de polícia, Roberto, do DHPP, matou um tenente do Tático Móvel, tenente Raj, baleou o coronel Gilson Lopes, que era tenente meu da rota, eu era capitão, baleou o Celso Vendramini. O cara fez uma desgraça total, um tal de Oséias. Fui processado pela Cúria Metropolitana. Veja bem, eu fui julgado no Supremo e um desembargador na época, doutor Álvaro Lazzarini, como ele foi professor meu na Academia do Barro Branco, ele se alegou suspeito. Ele não participou do julgamento. Só porque ele foi professor meu lá. Então não quis que ele fez nem de votar. Fui absolvido, unanimidade, tudo bem. Né? Mas estou falando, agora, pode o ministro Barroso chamar o Bolsonaro de inimigo? E agora ele vai julgar no Tribunal Superior Eleitoral? É uma pergunta do idiota aqui, para Vossa Excelência, que é professor de Direito. Sei lá, se pode ou não sei. Então fica aí a minha colocação, né? O que adianta você fala o Major Luiz Carlos, mandar para o Supremo? A Carla Zambelli mandou para o Supremo, tá lá também, Bruno. Pega aí você põe. Foi lá no Supremo, levou os deputados que estão se sentindo ameaçados, e vamos ver o que o Supremo vai falar a respeito das ameaças de Luiz. Não tenho medo do Lula. Ele é um ancião. Ele é um ancião, ele é um idoso, como eu. Como eu. Ô, Conte, pior que... Calma, mais que eu, deixa eu falar, eu tenho direito de falar, ué. Mais que eu. Certo? Ele é um ancião, um idoso. Agora, eu tenho medo do que ele manda. Major Luiz Carlos vai me perdoar. Se é homem de segurança, eu tenho medo do que ele manda, o que ele fala. O que eu faço? Pego o fuzil, fico com ele nas costas, esperando o que pode acontecer? Algum louco que houve uma caduquice dessa aí? Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. O que eu faço?
É isso que todo mundo pergunta. É o que todo mundo pergunta. O que a gente faz? Ou fica achando que é uma brincadeirinha, que é um sarro no idoso? O idoso que namora. O idoso que tem tesão de 20 anos. É uma brincadeirinha? Então ele vem a público e fala para os corredores que é uma brincadeira. Que não é para ir na casa de ninguém, invadir a casa de ninguém. Senão, todo mundo vai continuar cobrando. Certo? Se o Bolsonaro falasse isso aí, vai na casa do Lula, invade a casa do Lula, invade a casa dos deputados, o que eles fariam? Tava todo mundo no Supremo lá com a tornozeleira no pé. Pedindo a cassação, inclusive, né? Não, cassação é caca. Pedir cassação, quando vai pedir? Tô falando de vida, de morte. Tô falando de agressão. Tô falando de violência. Tô falando de ser morto. É isso, Major Luiz Carlos? Se ele tiver doente, ele não tem condições de pleitear esse cargo. Se ele não tiver doente, ele tem que ser responsabilizado. Essa é a ordem das coisas. O que o povo quer, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser... você está falando que tem que fazer com o Lula o que fizeram com o Adélio. O que o Poder Judiciário fez com o Adélio? Mandou fazer o exame nele e acharam que ele é xarope. Xarope, na minha época e na sua, o cara comia merda e rasgava dinheiro. Mas o cara que bola, esfaquear um candidato à presidência da República, segue o candidato, vai na Câmara, no Congresso Nacional, fajuta uma entrada dele no dia do ataque. Esse cara, ele come merda, rasga dinheiro? Sim, mas o que o povo espera. Eu pergunto, o que o povo procura? Quando ele está desesperado, ele vai em cima de quem? Agora, se ele não tivesse respaldo, o que está fazendo então esse pessoal lá? Que pessoal? O Supremo Tribunal Federal, a justiça em geral. Se busca, nós estamos buscando, se ele for doente, deixa eu só concluir, se ele for doente, certo? Ele tem que ser interditado, ele não pode concorrer a esse cargo. Se ele for considerado que ele não é doente, então aí sim, ele tem que ser responsabilizado, porque é apologia ao crime. Primeiro, o aborto. Ele fala sobre o aborto que tem prescrição no Código Penal. Ele fala sobre a invasão da Casa dos Deputados, que é uma ameaça perene em cima disso. A casa não, aos filhos e esposa. Sim, a casa no geral. O filho e esposa. Sim, a casa no geral, é composta, a composição. Bem colocado, é uma frase bem colocada. Não foi... a composição de um lar. O chefe, o pater família, né? A mulher, a família todinha. Então, veja bem, agora, se ficar só nessa daqui, só palavras são palavras e o mundo é um deserto de vento. Alguém tem que se pronunciar. O que o povo espera é isso, deputado. É isso, tem que se pronunciar. Agora, mas eu me pronunciei, estou cobrando. Não, pois é, mas... Tô cobrando. Cobrei da Carla, da deputada. Eu falo a justiça. Pré-candidata a senadora. Eu falo a justiça. Janaína? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem como condão, ele é o colegiado, ele tem que ser apolítico e imparcial. Se for fora disso, está tudo errado. Então está tudo errado. Está tudo errado, tem que mudar. Eles não têm votos, sabe? Tem que mudar. É por isso que estão desesperados se o Bolsonaro ganhar, porque com o tempo vai se mudar isso aí. Eles estão desesperados, eu ainda volto a falar. O desespero está levando a esse certo posicionamento. Não só ele, mas atrás dele tem todo um staff fazendo a cabeça dele, o que nós chamamos de lavagem cerebral. E ele está fazendo, porque ele é um grande impregnador psicológico, ele usa a persuasão para invadir o patrimônio moral e espiritual de cada um. E nós sabemos que eles têm... O condão deles é o seguinte, eles são a favor da supressão da família, da supressão da propriedade particular e do enfraquecimento das instituições. É o contrário do que pensa o presidente Bolsonaro. É o contrário. Então eles estão encurralados, estão no desespero. Essa é a minha análise técnica minha. Se eu estiver errado, todo mundo erra. Eu faço a minha parte, Major Luiz Carlos, eu faço a minha parte e enquanto eu puder fazer, eu falo na Assembleia onde eu posso falar, né? Eu faço, tô cobrando, olha, tô cobrando. Se é natural isso aí, tô cobrando. O Supremo Tribunal a mulher foi lá, a Carla Zambelli, a deputada, foi lá com os deputados, tá lá. E aí, qual a solução? Vai ter solução?
como está todo mundo quieto, aí cabe a nós cobrarmos, né? Se acontecer alguma coisa, que cada daí depois não reclama. Ou só serve para um lado. Quer dizer, o Daniel Silveira falou não sei o quê, está preso até hoje. E o Lula pode falar o que quiser e não está preso. Não é, qual a diferença da ameaça do Daniel Silveira? Se eu não sei se ele está certo ou errado, deve estar errado. Mas qual a diferença dos dois? Ou do lado da esquerda pode tudo e do lado do centro-direita não pode nada. Hã? Aí não pode nada. Não. Aí é punição, é perseguição. Brincadeira, brincadeira. A ideologia deles é essa. A ideologia deles é completamente o contrário do que pensa uma sociedade conservadora. É o contrário. Eles pensam em invasão, eles pensam em criar ministério disso para evitar exploração de pedras preciosas na Amazônia, preservar aquela área do índio, entre aspas, porque tem organizações não governamentais levando o patrimônio nosso embora, pedras preciosas e outras coisas mais. Então ele pensa o contrário de nós. Então nós estamos diante de uma guerra aí. Agora compete a nós, o povo, nós eleitores, decidir isso aí. Veja bem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal foi citado, né? O Daniel Silveira, um posicionamento. No caso dele, está tendo ameaça, né, contra deputados, está tendo uma apologia ao aborto, que tem previsão do aborto no artigo 121 do Código Penal, e continua, e ninguém fala nada. Oh, meu Deus do céu. Ninguém fala, não, estou falando. Não, digo, estou cobrando. O pronunciamento da justiça, porque se uma deputada entrou com uma petição para que seja resolvido, tem que ter uma manifestação, tem que ter um retorno. A mesma justiça que o condenou, o absolveu depois, pô. Ele não foi condenado do Supremo Tribunal Federal? E depois ele não foi absolvido pelo mesmo Supremo Tribunal Federal? Que ele colocou, né? É só o Brasil, né? Então tá errado. Tá muito errado isso aí, porque... Pro ouvinte, já que o jornalista perguntou quem é que coloca, quem coloca é o presidente. Até outro dia tinha um presidente, que foi colocado lá desde a época do Sarney, né? Eu acho que devia se arrumar uma nova forma até de nomear ministro, né? Uma opinião minha. Né? Uma opinião minha. Agora, o presidente nomeia, vai embora e fica as pessoas fazendo a defesa. É vitalício, Conte? Até 75 anos. E o Alckmin vice, Conte, do Lula? O que você acha dessa situação? Vocês têm falado em plenário também. Bom, o que eu acho do Alckmin vice é que talvez ele esteja analisando uma forma dele chegar a presidente da República como ele chegou a governador, sendo vice do Covas. Né? Não adianta a gente falar, a idade pesa. É irreversível, né? O tempo é irreversível. Né? Não adianta nada. O tempo é irreversível. Então, talvez, né? Se ele fica vice do Lula, o Lula fica doente, igual coisa. Não, porque não adianta, você tem que ser normal, né? Você vai ficando louco. Deram uma prefeitura pro PMDB. O Bruno Covas estava muito doente, é triste de falar isso, é mentira. Estava muito doente e acabou elegendo o Ricardo Nunes, que é hoje o prefeito. Nós temos aí o seu pronunciamento no plenário. Vamos assistir? Vamos acompanhar como que foi, Conte. No ano de 78, eu conheci o candidato a presidente Lula na porta da Volkswagen. Eu, comandante da tropa da rota, e ele já um grande sindicalista. Nem o PT existia. Nem o PT existia na época, né? Até ele vinha cobrar da gente, de mim, por exemplo. Ô, tenente, fui falar com o governador, que era o Franco Montoro, se não me engano a memória, e ele falou que não vinha a polícia aqui. Eu falei, então vai voltar com ele, que mandaram a gente vir aqui e nós vamos fazer nosso serviço, né? E foram 40 dias de pancadaria, né? Eles jogando miguelitos na gente, que era um prego que furava o pneu das viaturas, usavam bolinhas de gude para derrubar os cavalos da cavalaria, né?
jogavam bombas, e a gente também jogava bomba e tal. Foram 40 dias e 40 noites de batalha lá no ABC, quando surge a liderança do Lula. Então, veja, faz tempo, né? O tempo passa, tanto para mim como para ele. E agora o Lula aparece como jovem, né? Roubou uma namorada. Diz que sexualmente ele é igual aos 20 anos de idade. Não acredita, hein, Lula? Você está mentindo. Dizer para vocês que eu sou um senhor muito jovem. Eu tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão, tá? Só para vocês ficarem com inveja desse jovem que está falando com vocês. Isso é mentira sua. Né? Mas aí vem Geraldo Alckmin na última sexta-feira e vira vice do Lula. Vê Geraldo Alckmin hoje ser vice de Lula? Sempre tiveram brigando, o PSDB com o PT, agora é vice, estão sorridentes, se sentindo muito bem. Então, vamos aguardar os acontecimentos, né? E a campanha já está correndo por aí. Tanto da presidente também como do Estado. A gente tem cobrado já também, né? Está aí nas pesquisas de São Paulo, o candidato Tarcísio de Freitas aparecendo bem nas pesquisas, atrás do Haddad, mas encostando ali no Márcio França. E o nosso atual governador, Rodrigo Garcia, que é PSDB, como era Dória, né? Ele é uma pessoa apoiada pelo Dória. Foi o Dória que lançou o Rodrigo Garcia no PSDB e governador de São Paulo, candidato, né? Então a gente está aguardando aí os acontecimentos. Já vejo alguns deputados se alvorando, mas agora, calma, gente. A eleição se ganha no dia. Não se ganha em pesquisa, se ganha no dia. É evidente, a eleição se ganha no dia. Antes é muito fácil ganhar a eleição, eu quero ver ganhar no dia, né? Eleição ganha no dia, Conte? Não resta a menor dúvida, né? Serve para nós, serve para eles. Até a gente vê, às vezes, nos nossos grupos aí, né, de internautas, pessoas falando, parece que já a eleição está ganha. Né? Não, a eleição se ganha no dia. Inclusive para o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Que aparece aí, até alguns amigos, como o Zezinho da Vila Maria, conversando comigo essa semana, né? Puta, Conte, esse cabeleireiro na Vila Maria, há muito tempo, amigo nosso, né? Peguei 20 Ubers aí, 19 a favor do cara. O cara, e realmente é um cara muito inteligente, muito bom, né? Mas é aquilo, tem que se trabalhar, porque a eleição se ganha no dia. Vi sim ele cobrar forte, aí o problema da segurança pública. Em São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe. A associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que se optou por não se combater o crime organizado? Porque combater crime organizado dá efeito colateral. E ninguém quer o efeito colateral do combate ao crime. Combater o crime organizado, você tem morte policial, você tem queima de ônibus, você tem assalto a banco, você tem um aumento da percepção de insegurança. O problema é que quando você não combate, o crime cresce e ele se infiltra no poder. E aí ele acaba se tornando força política. Então essa é a opção que vai ter que ser feita. Observe o seguinte, o policial de tropa especial de São Paulo opera hoje com câmera. Eu estive no Haiti, num período bem sensível da missão, que eu fui logo no segundo contingente, num período crítico. A regra de engajamento é definida sempre pelo comandante da cena. Você passa por determinadas situações que você não tem tempo para pegar um telefone e ligar para o Force Commander para saber, general, o que eu vou fazer? Você tem que tomar a decisão. E a câmera ali é uma razão pela qual o policial não toma decisão. E se ele não toma decisão, ele pode pagar com a vida. E se ele toma a decisão, ele depois vai ser afastado da rua, ele vai responder processo. Então, esse policial hoje não está sendo cuidado, não há carinho com ele, não há... E é o cara que está zelando pela nossa segurança. Quem é a pessoa, quantas ocorrências que nós pegamos da rota, que era a famosa mãozinha, que chama a pessoa que estende a mão e faz a denúncia. Senão você fica simplesmente igual uma árvore de Natal, andando pela rua de viatura, com iluminando. É uma árvore de Natal. Realmente tem uma diferença muito grande entre você, na polícia,
fazer os preceitos constitucionais com base na Constituição, o patrulhamento normal, né? Com highlight ligado, etc. Tal. E você ir para... A gente fazia na nossa época, quando nós entramos na polícia, né, em 67, 68, Sim. a gente ficava andando com a viatura na rua e o oficial ficava no quartel jogando bola, futebol de salão. Exatamente, porque era produto da época, você ligava a sirene, ligava o highlight e saía patrulhando para espantar. E hoje as coisas inverteram. Você tem que dar combate efetivo em cima. Você tem que fazer um policiamento eficiente e eficaz, de forma fazendo porte de armas, busca em veículos, vistoria de motos, vistoria de bicicleta, de tudo quanto for, tudo. Até prova em contrário é suspeito. A polícia, ela tem o condão de fazer isso aí. Mas você sabe, Major Luiz Carlos, que é o povo que está aterrorizado. Eu já cobrei de Rodrigo Garcia, que é governador atual, já cobrei, estou cobrando, que é a função do deputado. Enquanto eu tiver mandato, eu cobro. É minha função cobrar, né? Tem alguns... o que você fez por mim? Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso ir na sua casa, fazer você estudar, você trabalhar mais, você ganhar mais, você virar de soldado, virar coronel. Você tem que estudar. Eu também estudei, comecei como soldado, fui a cabo, ia fazer o curso de sargento, depois fui para academia. Mas Major Luiz Carlos mesmo faz, tem que estudar, né? Não dá para fazer a coisa pro cara. Não dá, aí não tem jeito, entendeu? Então, eu cobrei do Rodrigo Garcia e estou cobrando, né? Ele vai mudar essa filosofia que o Dória criou? O Dória já foi embora com 1%. Foi para Bahia, lá iniciando a carreira, tinha 2 pessoas lá. Né? E uma bandinha de música que eles pagaram para a bandinha ir lá. Uma bandinha de música, para tocar pro Dória. Lá na Bahia, lá não sei de onde. Rodrigo Garcia, você vai ficar com 1% também? Porque nós vamos continuar cobrando. Foi meu colega, foi deputado comigo, foi presidente da casa, na Assembleia, e eu vou continuar cobrando. Porque está um terror. Olha essas mulheres cobrando na zona nobre de São Paulo. Estão perseguindo o carro. Os bandidos estão perseguindo o carro com o carro. O que a gente fazia a carrota, Major Luiz Carlos, o bandido está fazendo com o povo. Agora, se vocês querem isso aí, continua com o PSDB, continua com o PT. Continua. O carro que aparece nestas imagens tinha acabado de ser usado por criminosos numa tentativa de assalto. No veículo estão ao menos 2 homens armados que fogem sem conseguir levar nada. O alvo foi esta publicitária, que prefere não mostrar o rosto. Ela estava sozinha e percebeu que seria vítima de um assalto. Ela correu perigo ao reagir. Na terceira lombada, eles tentam me fechar com o carro, descem os 2, eram 2 meninos jovens, com a arma já apontada para minha cabeça. Só que eles não me fecharam totalmente. Então ali, em frações de segundo, eu percebi que eu conseguia fugir. Aí eu me abaixei dentro do meu carro, com medo deles atirarem, e acelerei tudo que eu pude. E aí ali eu consegui passar por eles e fugir, e graças a Deus eles não atiraram. Em 5 dias foram 3 tentativas de assalto no mesmo bairro de alto padrão da zona sul de São Paulo. Ações sempre muito parecidas, com bloqueios de ruas para roubar carros de luxo. É um dos homens que, segundo a polícia, aparece nestas imagens exclusivas. 3 assaltantes armados descem do carro para atacar outra vítima num carro de luxo. Segundo a polícia, 2 criminosos ficaram no veículo. A câmera não mostra, mas a mulher desse caso escapou num carro blindado. Como a ação não deu certo, 1 minuto depois, numa rua paralela, os criminosos tentaram novamente assaltar outro morador, que chegava em casa também num carro importado. O motorista engatou a marcha ré, bateu no carro de trás,
onde estava parte da quadrilha, e conseguiu fugir. Os ladrões foram embora no outro veículo que havia sido usado para bloquear a rua. Se eu tivesse o blindado, eu estaria mais segura. Então eu estou vendendo o meu carro, que é um carro zero praticamente, para comprar um blindado pensando nessa segurança. Tá aí. Esse é o exemplo. Os bandidos cercando as pessoas de bem em 2 carros. Eles estão fazendo o que a gente fazia na Rota, no Tático Móvel, no BAEP, eles estão fazendo isso com o povo. E eu vi na Bandeirantes essa semana uma declaração do comando da PM dizendo que diminuiu em 87% a violência policial depois das câmeras. Só que a violência do bandido aumentou. É lógico, o policial não vai se expor. O policial não vai perseguir bandido, dar um tiro no bandido, filmando ele dando tiro, mas não pegando o bandido atirando nele, né? Para ele ir para cadeia. Então não deixa o bandido fugir. Só que o bandido faz uma ação ali e já vai na outra rua, em cima da pessoa honesta. Queria citar uma ocorrência que houve agora sexta-feira, dia 8, no Parque da Juventude. O pessoal fazendo caminhada, praticando esporte, e uma quadrilha composta por 10 ou 15 indivíduos armados foram fazer uns assaltos de arrastão dentro do Parque da Juventude. E lá estava um policial militar. Parque da Juventude é na Zona Norte, onde era a casa de detenção. Isso. E lá o policial militar deu voz de prisão, se identificou como polícia, houve uma resistência, troca de tiros, um indivíduo foi baleado, socorrido ao PS de Santana e veio a falecer. A ocorrência foi encaminhada para o 20º Distrito Policial. Nós já fizemos um contato com o comandante do 5º Batalhão, foi reforçado o policiamento no local. Mas está assim, é de 10, 15 caras, estão fechando rua, estão interceptando cruzamento, fechando cruzamento com veículo. É aquilo que a gente viveu lá atrás, na época do terrorismo, da guerrilha urbana, eles estão fazendo hoje. Ele fecha a rua, 2, 3 veículos ocupados. Então precisa o quê? No meu ponto de vista, fazer vistorias, abordar veículo. Veja aí esse veículo com 5 caras dentro. Esse veículo da empresária aí, com 5 indivíduos dentro. Um carro e o outro atrás, né? Então, aí aborda esse veículo, você evita que o fato venha a acontecer. Esse era o sistema de trabalho da Rota. 5 caras dentro de um veículo é suspeito... Você tem que parar, se for cidadão, muito obrigado, bom dia, boa sorte, disponha da Rota, disponha do tático e tal, mas você tem que abordar. Essa é uma missão sagrada do policial. Enquanto a PM está fazendo a pesquisa que 87% da polícia não está mais se envolvendo em tiroteio, em ocorrência de violência, o povo está morrendo na rua e sendo assaltado. É isso aí, chegamos mais um final de um podcast. Acompanhe a gente no Instagram, @Capitão Conte Lopes, no Facebook, no YouTube. Ok? Vamos lá, vamos no Instagram, vamos aumentar o número de seguidores aí no Instagram, pessoal. Vocês aí que assistiram aí, que bateram mais de 1 milhão aí no Facebook, acompanha a gente também lá no Instagram, tá bom? Até mais, até a próxima semana, fique com Deus.